Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta aí com mais um episódio dos Amigos da Eólica para fechar aí o Setembro Amarelo. E eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Seu nome é Alexandra Brasil, é uma amiga querida, uma profissional de excelência. Ela tem muito a agregar na nossa vida a respeito de saúde mental. Ela vai se apresentar seu currículo, e é bem melhor que ela se apresente, porque ela pode até contar um pouquinho das histórias que ela vivenciou e vive até hoje. Mas não esqueça, se você gosta desse conteúdo, curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, envie para mais pessoas, para aquele amigo que você acha que está precisando de uma boa palavra, de uma boa orientação, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E agora nós vamos conhecer aqui a Alexandra Brasil. Boa tarde. É um prazer estar aqui e trazer aí um pouco da minha experiência, da minha jornada, né, com a psicologia, com a psicanálise e com curando e restaurando identidade e destino de pessoas, né? Amém. Eu tenho 24 anos que, juntamente com meu esposo, nós trabalhamos com restauração de pessoas, identidade, relacionamentos e famílias. Então, por muitas vezes, a gente tentando trazer uma palavra, um conselho, uma direção, e nós não conseguíamos ajudar algumas pessoas, né? E nós fazemos parte de uma congregação cristã, nós somos conselheiros pastorais, e a gente trazendo uma orientação bíblica, e por algumas vezes a gente não tinha sucesso nesses aconselhamentos, nesses acompanhamentos. E certa vez, assim, eu acompanhando uma pessoa, e a gente acompanhava, direcionava, ministrava, orientava, mentoreava, né? Assim, reeducava, dava leitura, literatura, cursos, e aí passava 6 meses, a pessoa caía, ficava inconstante novamente e voltava para a mesma queixa. E isso por várias vezes no ano, a pessoa procurava 3, 4 vezes, né? E aí eu me perguntei, meu Deus, por que eu não consigo, de fato, ajudar essas pessoas? E é como se eu tivesse, assim, uma voz muito clara e audível dizendo assim para mim, vá estudar a mente humana, porque nem tudo é espiritual. O que é espiritual e o que é natural, né? Então, sou uma conselheira, sou cristã há 28 anos, e logo com 29, com 9 anos, a gente começou a trilhar esse caminho de restauração, porque nós fomos restaurados através, né, de um curso de restauração, o curso Veredas Antigas, que é o curso que faz uma restauração de identidade e destino. Então, aí começou a minha jornada. Nessa jornada, a gente tem muitos anos de aconselhamento, mas, num determinado momento, eu disse, mas assim, a minha profissão era pedagogia, né, e psicopedagogia, gestão de educação, planejamento educacional, e de repente eu me vi assim, já numa idade, dizendo assim, mas espera aí, voltar para a cadeira de uma escola, fazer faculdade de novo, não era isso que eu queria, mas eu me propus a isso. Então, assim, na média de uns 45, eu sentei de novo na cadeira e fui fazer psicologia, né? Fiz a psicologia por um tempo, e concluindo, fui para a análise, fui para a psicanálise, e depois da psicanálise já comecei os atendimentos em consultório e também nesse acompanhamento pastoral, de clínica pastoral, e aí foi notório a diferença que a gente pôde perceber, né? Que a gente tentava tratar espiritualmente de coisas emocionais, de questões emocionais, de traumas emocionais, de gaps, de falhas, e a gente não tinha esse, né? Mas quer dizer que, falando então de autoridade espiritual, Deus não é maior do que a psicologia, né? Deus é muito maior do que a psicologia, mas se você tem uma área de frustração, de depressão, de trauma, você precisa se mexer, né? E Deus é muito educado. Deus, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Então, ele não arromba, você tem que chegar até Deus. E você, no estado traumático, depressivo, opressivo, você não tem ânimo, você não tem forças para chegar até Deus. Então, aí foi que começou essa minha jornada,
pela psicologia, e dentro da psicologia eu vou falar o nome dela aqui, porque é uma honra para mim, foi uma das melhores professoras que eu tive. Eu tive uma professora chamada Andréa Sena, e essa professora Andréa Sena, ela é amada, assim, ela é psicóloga, psicanalista, está fazendo doutorado, tem mestrado e é especialista em Freud. Aí, assim, eu tinha muito preconceito de Freud, porque eu era religiosa e Freud, ele rompe com a religião pelos traumas aí com o pai dele e o judaísmo, mas enfim, ela começou a falar das questões psíquicas, do psiquismo, do consciente e inconsciente, que eu fui me apaixonando pelo consciente e inconsciente e pelas abordagens freudianas. Então, ela que me impulsionou, assim, eu me encontrei, e aí fui também fazer uma formação em psicanálise com ela. Depois, ela foi minha professora na psicologia e foi minha professora na formação em psicanálise também. E ela é uma professora, ela é psicanalista freudiana, e ela começou a trazer as questões freudianas, ela trazia, assim, a questão do objeto do estudo. E dentro da minha fé e dentro da minha visão pastoral, de aconselhamento, eu via muito Tiago 5,16 na fala de Freud, porque ela dizia assim, Freud fala que na livre associação tem cura, na livre fala tem cura. Eu digo, esse é Tiago 5,16, que diz, quando confessamos uns aos outros, somos curados. Então, aí eu comecei a entrar, e aí conheci um psiquiatra paulista que escreveu um livro, Freud versus Deus, né? Que ele conseguia, foi até, vi o livro dele, depois vi um podcast, ele é psiquiatra, cristão, pastor, e aí começou a falar por que ele gostava de Freud, por conta dessas elucidações do inconsciente, do consciente, do pré-consciente, e falando dessa questão de trazer mesmo essa cura. Então, Freud criou esse método, né? Eu acredito, assim, aprendi muito com Freud, aprendi a amar Freud por causa dessa professora, que é uma excelente profissional, mas o que ela trazia para mim de diferente é que ela dizia assim, Freud, quando foi taxado de louco, de perturbado pelos médicos, ele que inventou a psicoterapia. Se não fosse Freud, a psicologia seria uma ciência, como a filosofia. Mas ele sentou as histéricas lá no sofá e disse assim, eu quero ouvir a sua dor. E aí ele dizia, elas estão doentes. E os médicos diziam, elas não estão doentes. Ele dizia, elas estão doentes. Não é porque você não está vendo que elas não estão. Elas têm uma doença. Elas têm doença na cabeça, elas estão doentes do pensamento. E aí ele começa com aquela história toda que tem doença, né? Elas histéricas estão doentes. E aí os médicos diziam, mas não tem sintoma, a gente não está vendo que normalmente a doença era manifestada por um sintoma. E aí ele começou a trazer isso, né? E aí ele foi taxado como louco, e para aí as elucidações do inconsciente, aí ele escreve a elaboração dos sonhos, para não dizer as elaborações do inconsciente. Sim. E aí ele começa a estudar, e isso trouxe, assim, para mim muita elucidação. E ele criou esse método da psicanálise, que é a associação livre, você sentar e livremente falar das suas dores, e ele diz, palavras mágicas, palavras que curam. Então, daí foi que eu peguei esse gancho, comecei a estudar Freud, né, descartando as questões que ele rompe com a religião, que ele rompe com o pai, mas trazendo muito essa questão da fala, a fala que cura, né? Então, à medida que eu falo, eu curo, à medida que eu guardo, eu adoeço. Então, assim, essa foi o pontapé para eu me encontrar na psicanálise, fiz essa formação, depois fiz outra formação, e hoje vou a todos os seminários. Semana passada eu estava em um lá da SPFOR, que o tema era trauma, né, que é a Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, e aí trilhei por esse caminho, né, e hoje agrego as duas coisas, né, depois a logoterapia, que é a terapia voltada mais no sentido da vida. Então, eu trabalho assim, nas questões psíquicas. Logoterapia é uma especialização. É uma especialização, e hoje praticamente assim uma abordagem, né? Que antigamente só psicólogos poderiam fazer, mas hoje também tem algumas instituições que já estão abrindo para outras formações. Mas é para a gente crer que Deus é o sentido da vida, e aí a gente caminhar por esse sentido na terapia, né? Então, hoje, né, eu quando formei, fui a trabalhar, atendendo um consultório de psicologia, e hoje eu estou, né, no meu próprio consultório e trabalho hoje basicamente com mulheres, homens e famílias.
Eu vejo, Alexandra, que a gente ainda subestima a psicologia. Sim. A ciência talvez já não, porque por conta de Freud, de outros também nomes aí, né, pensadores, então estudiosos. isso deixou claro que é um fato e que é inegável. Mas eu vejo que a sociedade, grande parte da sociedade, subestima a psicologia, Com né? certeza. Então, por exemplo, hoje na Bíblia tem muito conhecimento, né? A gente vê muito conhecimento milenar também, muitos estudos, mas a gente não vê uma explicação na Bíblia de como que se faz uma cirurgia no cérebro, de como se faz uma cirurgia cardiovascular. Sim. Então, da mesma forma como não tem como fazer alguns tratamentos psicológicos, algum acompanhamento também, né, para tratar doenças psíquicas, só que doenças psíquicas como não tem, né, como mesmo você comentou, não tem sintoma, né, só que tem sintoma, Tem, se a gente parar, né, exatamente, para avaliar, tem sintoma. Hoje, a gente estava falando que um dos filmes mais vistos, né, Rômulo, foi o Divertidamente, né, rompeu todas as bilheterias, porque as pessoas querem saber mais sobre sentimentos, né, e até hoje eu vejo que há um bloqueio com esse negócio de terapia, e daí eu vou te fazer minha pergunta. Você que fazia vários acompanhamentos e tentava, e às vezes te guia por um caminho, não conseguia. Eu não sei se você, sem citar nomes, pode dar algum exemplo ou falar de maneira geral, mas assim, o que ajudou na prática que você fala, puxa, teve situações que eu tentava e por aqui, mas na verdade era um trauma relacionado a isso aqui. Se você puder dar um exemplo para que a gente possa entender, para deixar isso mais didático. Assim, hoje, né, como cristãos, nós cremos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a trindade, né, são trinos. E nós somos triunos, corpo, alma e espírito. Então, nós temos a dimensão do corpo, da alma e do espírito. E o pastor Cote, né, que tem a Escola de Formação de Libertadores, que já participei há muitos anos atrás e ainda hoje sou conselheira, atuo ajudando, ele tem uma fala que sempre me marcou. E essa fala dizendo assim, não naturalize o que é espiritual e não espiritualize o que é natural. Então, assim, o que é natural e o que é espiritual. Então, dentro dos gabinetes de aconselhamento, nos cursos, a gente atendendo pessoas, a gente percebia que queria tratar tudo de forma espiritual, né? Nós queríamos trazer todas as dores, todos os comportamentos, tudo. Então, a gente vinha tratando como se fosse tudo espiritual. E assim, a grande maioria das pessoas funciona, vai embora, mas tem algumas que caso não funciona? Que não funciona, entende? Quais casos não funcionam? Por exemplo, pessoas que têm uma rejeição e abandono na infância, né? Então, assim, é muito difícil você libertar uma pessoa que tem rejeição. Porque você não tem, assim, espírito da rejeição, saia dela. Não tem um comando único. Não é um espírito, né? O espírito da rejeição é como se ele fosse um polvo. Ele tem tentáculos. Então, ele tem a baixa estima, ele tem o abandono, ele tem timidez, ele tem dificuldade de aceitar. Desvalia. Né? Amor, ele tem desvalorização, ele tem procrastinação, ele tem opressão, ele tem depressão. Então, são várias coisas que é muito difícil você tirar uma criança, tipo assim, na psicologia e na psicanálise, eu entendi que para curar o adulto, eu tenho que curar a criança. Não tem como curar o adulto sem curar a criança. Ah, mas então você vai fazer regressão? Não, nós não vamos dizer, volte lá agora para o ventre da sua mãe e se sinta um bebê. Não, volte agora e se sinta. Não, a gente vai falar, vamos falar sobre qual foi a sua história, vamos falar sobre a sua dor, né? Porque dor precisa ser falada, dor precisa ser vivida, né? Frustrações precisam ser sentidas e ressignificadas, então, e aí precisam ser curadas, porque alguém te feriu. Então, quem te feriu? Adianta eu ir lá e dizer assim, não, você tem que perdoar seu pai, porque seu pai te abandonou. Tá, eu perdoo meu pai, mas eu continuo com ódio, eu continuo preso naquele sentimento. Por quê? Porque não tratou a dor. Não tratou a ferida, o evento, não né? tirou o trauma. Então, assim, toda situação traumática tem um
algoz. Toda ofensa, ou afeto, ou abandono, tem alguém envolvido. Mas quando a gente espiritualiza, a gente diz assim, a gente passa pelo trauma e foca no ofensor e na pessoa que está presa. Acha que só com uma oração ali... Só com a oração, vai libertar tudo. né? Só com a oração o espírito sai, o comando sai, a pessoa confessou, a pessoa se arrependeu. Mas os traumas, as dores, as frustrações, as decepções, né? Então, assim, quando a gente fala corpo, alma, espírito, corpo é o nosso corpo físico. Muitas pessoas cuidam do corpo. Espírito, as pessoas se espiritualizam, que as pessoas vão à igreja. Mas alma, ninguém cuida. Alma, você assim... E essa professora, quando eu estudei com ela chamou a atenção para mim lá no curso de psicologia, que ela disse assim, nós vivemos uma questão de saúde pública. Por quê? Total. Porque nós precisávamos que houvesse uma psicóloga lá no pré-natal. Porque a psicóloga vai dizer assim, olha, mãezinha, você vai gerar um bebê, mas também você vai ser gerado uma mãe. E você vai cuidar de um ser humano que vai ter uma mente, que vai ter sentimentos, que vai viver, as emoções que você vai afetar, o ambiente que você vai proporcionar, vai guiar e orientar a mente dele para o resto da vida. A gente, para comprar um carro, a gente tira a habilitação, mas para ter um filho, quem que estuda antes de ter um filho? Não estuda antes de ter um filho. Só recebe o rebento na sua mão. Ninguém estuda. E outra coisa, aí quando esse filho nasce, a gente se preocupa com a escola que ele vai estudar, né? com o quarto esporte que ele vai praticar, ter, né? as escolinhas que ele vai fazer, o que ele vai comer, o que ele vai comer, a faculdade lá na frente, começa a fazer uma poupança, a faculdade que ele vai fazer, mas não preocupa com a mente que ele vai ter, né? Então, Freud vem e fala que os afetos iniciais da primeira infância, né? Ali, os afetos iniciais, ele é que vai dar as estruturas de pensamento que a pessoa vai ter. Então, as estruturas psíquicas vêm da primeira infância. E outro psicanalista, o Winnicott, que é médico, pediatra, ele fala que vem do ventre já vem da barriga, esses fundamentos psíquicos. Mas o que a gente entende? A gente se preocupa com tantas coisas que não se preocupa com o principal, que é a mente dos nossos filhos e a nossa mente. Porque um psicólogo, se tivesse lá, como a minha professora disse, Andréa Sena, muito bem disse, eu nunca mais me esqueci disso, ela disse, se lá no pré-natal tivesse essa pessoa dando orientação, a mãe ia cuidar da mente dela, ela ia se gerar mãe ao mesmo tempo que gerasse um filho e ia cuidar psiquicamente melhor dessa criança. Então, o grande problema hoje é que a gente chega nas igrejas, as igrejas estão cheias de pessoas que estão recebendo uma palavra de Deus, estão recebendo o amor de Deus, a verdade de Deus, estão inseridas dentro das igrejas, dos cursos que pode curar você de diversas formas, mas as pessoas vêm com 20 anos, com 30 anos de dor, sofrimento, que nunca falou para ninguém, que nunca confessou para ninguém, que nunca botou para fora. Então, na dimensão da alma, a gente tem sentimentos, pensamentos, vontades, desejos, emoções, dores, vícios e traumas. Então, tudo isso aí está lá. Então, você vem para Jesus, você aceita Jesus, você tem um novo espírito, você tem uma nova fé, você tem uma nova força, mas você tem a velha alma. Então, a gente precisa, né, esvaziar essa alma. E como? Enchendo o seu espírito, mas também, ao mesmo tempo, limpando a sua alma. Então, terapia é para isso, psicoterapia é para isso, é para você dizer das suas dores, dizer das suas frustrações, dizer dos seus pensamentos, dizer das suas neuras, dizer das suas dores. Precisa dizer isso, porque muitas vezes a gente vem tratando todo mundo com um método, com uma apostila, com uma espiritualização, e a gente não passa pelas questões da ordem emocional, da ordem psíquica, mesmo da ordem almática, né? E hoje, reportando o tema que vocês falaram um pouquinho para mim, a gente falar um pouquinho, né, sobre o Setembro Amarelo. Então, hoje, a gente tem... E a pessoa vai... Hoje, a gente praticamente come para trabalhar e trabalha para comer. E a vida vai levando, vai levando. E a gente está numa locomotiva, no trem-bala, que muitas vezes a gente não olha para as pessoas e para os relacionamentos que estão bem perto de nós. Quando vê, passaram anos. Já passaram anos. E algo foi perdido. Olha, né? a nossa sociedade, começamos a empresa... Em 2021. 4 anos. Não, 20. 2020, no meio da pandemia, é verdade. Começamos em 4
4 anos que parece que... Voaram, né? Voaram. E assim, mas nessa rapidez, nessa locomotiva, a vida está assim, as casas, os lares estão assim. Então, qual é a diferença? A gente tem uma problemática aí, porque a gente precisa gastar mais tempo olhando as pessoas do nosso redor. Nós precisamos olhar com outros olhos nossos filhos, nós precisamos olhar com outros olhos os nossos cônjuges, Sim. os nossos relacionamentos. Então, a gente precisa ter essa percepção. E hoje em dia, nós temos hoje nós temos a galera aí, os jovens, a geração YZ, que são as mais novas, nós temos uma geração mais tecnológica, mais conectada, né? Mais inteligente, de acessibilidade que tem, mas nós temos também a geração mais reprimida, isolada, deprimida, que já existiu, porque mais assim, doente da alma, mais doente da alma e muito por causa do e próprio muito isolada, celular, né? Então assim, antigamente vocês, eu não dá para perceber muito a idade de vocês, mas na minha época, né, era assim, alguém te chamava de gordinha. Acho que não está muito longe não, nossa idade aqui. Chamava você lá os bullying na escola, alguém chamava você de gordinha, né? Aí você dizia assim, você é gordinha, você vai ver. Aí ia lá e puxava o cabelo da outra, né? Aí a outra Resolvia falava, na você hora, que é né? outra. E você tal. que é narigudo, Aí e você que é... E as duas para a diretoria, e aí a coordenadora, professora, foi ela que começou. Não, foi ele que começou. Não, foi ela que começou. E ali a coordenação era envolvida, né? E aí a coordenação chamava os pais chamaram, ela brigou com ela e tal, mas tinha fala, tinha externar o sentimento, tinha você falar. E hoje, o que acontece? Hoje a pessoa sofre bullying e aí ela introspecta. Ela reprime, então assim, ela não fala para ninguém, ela não fala para ninguém na escola, ela não compartilha com ninguém, ela não fala para um professor, ela não fala para os pais com medo do pai fazer vexame lá na escola, ela não fala para um amigo e chega dentro de casa, ela se reprime, né? Ela vai só reprimindo, que são os mecanismos de defesa, e ela fica isolada, e ela fica triste, e aí ela começa a reprimir e não fala, e de repente está se cortando, tricotilomania, né? E esse seria o quê? Esse era um transtorno de personalidade por conta, né? Um transtorno exatamente do quê? Da dor. Então, ali ela quer externar aquela dor né? nos cortes, né? Ou opressão, ou a ideação suicida. Então, tudo isso vem de temperamentos, de comportamento, de sentimentos reprimidos. Tudo começa com pensamento, depois vira um sentimento que vira um comportamento. Então, e o que a gente está vendo? E os pais estão trabalhando, e os pais estão levando a vida, e às vezes tem uma experiência com Deus, tem uma igreja, mas o filho está cada vez mais distante. Né? As pessoas estão cada vez mais distantes e a pessoa não está fazendo essa leitura de que há uma barreira, há um bloqueio, há um silêncio e que, de alguma fala, essa pessoa vai externar. A alma sem paz, ela vai procurar paz em algum lugar. Então, ou ela se corta, ou ela se mata, ela vai buscar, né, essa E o que paz. fazer, Alexandra? O pai que está tendo um filho que, de repente, ele viu que tem tem que parar corte. tudo. O que fazer? Tem que parar tudo e tentar atenção. conversar e dar atenção e fazer o caminho de volta, né? Nós temos um bispo lá na igreja, o bispo Fabrício, que ele costuma muito dizer, meu carro tem marcha ré. Então, quando eu sei que eu tenho que voltar, eu engato a ré e volto. Então, a gente precisa, alguns pais, alguns relacionamentos, ou familiares, ou fraternos, que é pai e filhos, precisa parar tudo e voltar. Porque, sim, se você não der tempo, se você não gastar tempo, alguém vai gastar. Se você não falar, de alguma forma ela vai expressar, e essa dor vai sair da forma certa ou errada, mas ela vai sair, né? Então, quando a gente vem falando de psique, né, eu vou falar bem rapidinho aqui um pouquinho para vocês. A psique, na mitologia grega, ela era uma moça muito linda, muito bonita, e que se apaixona por Eros, né? Psique e Eros. E Eros é o deus de amor e Psique era a alma. E aí, na mitologia grega, vem dizendo que Psique se apaixona por ele, mas Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, não queria esse namoro. Aí ela foi lá e fez Psique se afastar de Eros, fez ele se apaixonar por um monstro, mas o monstro era Eros, com uma máscara. Só que ela nunca poderia tirar a máscara. Porque o monstro era quem? Era o próprio Eros. Ela não poderia saber que era ele, né? Mas, enfim, aí ela acaba se desiludindo, ela desobedeceu, tirou a máscara, descobriu que era ele.
E aí o relacionamento acabou, Psique quis se matar, e aí Eros corre para o deus pai dele, que era Zeus, e vai lá e pede para ele socorrer Psique, né? E Afrodite não queria esse relacionamento porque Psique era uma mortal e Eros era o deus do amor, ele era imortal. Ela não queria esse relacionamento. Então, ele pede para Zeus salvar Psique. E Zeus vem e dá asas de borboletas para Psique. Daí, muitas pessoas pensam que a imagem da psicologia, o símbolo vem das borboletas, né? E transforma ela numa deusa imortal. Então, a mitologia fala da Psique como essa alma que foi restaurada e que se tornou imortal. Os historiadores tratam a Psique como a renovação, o renovo da vida vem através da Psique. A psicologia trata a Psique como o estudo dos processos mentais através da alma. Mas, cristologicamente, a gente trata a alma como o princípio da vida. A gente trata a alma porque lá é a cerne do ser. Lá é onde está a vontade, o desejo, o pensamento, o sentimento e a emoção. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dar vazão a esses pensamentos, sentimentos, vontade e emoção. Que, de alguma forma, se não vazar, vai adoecer essa alma. Então, aquilo que é o princípio de vida pode conter um princípio de morte. E a palavra psiqueige, né, que fala, é morte, é suicídio. E não é morte em si, é a morte da vida, né? É a vontade de não viver mais. Sim. Então, com essa mente, com essa alma, com essa psique, o princípio de vida destruído, eu acredito que não tenha nenhuma morte física que primeiro não tenha acontecido no nível de alma. Uma morte almática, Uma né? morte almática. Eu estava recordando aqui o que você falou acerca da ferida, né? E eu lembro que eu vi uma analogia que eu achei bem interessante sobre a espiritualização das coisas naturais, né? De quando alguém ora ou alguém dá uma palavra ali de conforto e que muitas vezes expulsa daquela ferida apenas as moscas, mas a ferida permanece no local. E por um tempo ela realmente as moscas não vão se aproximar. Sim. Até o ponto que aquela ferida pode novamente se tornar purulenta e as moscas se aproximam. Novamente. Porque não foi tratada a ferida que ali existe. Vendo isso, eu vejo que vários seres humanos procuram processos de autocura. Dizem, vou fazer um curso aqui, obter esse conhecimento para eu me curar. Eu mesmo já fiz isso. Eu conheço muitas pessoas que foram fazer psicologia para achar a solução dos seus problemas. Aí eu ia chegar. Eu tenho visto, e eu vi isso em algum local também, de um psicólogo falando a grande demanda de pessoas em busca da psicologia para autocura. E eu queria saber a sua visão acerca disso como profissional, porque eu acho que é um assunto que ele começou a acontecer, eu vejo um movimento natural de pessoas buscando isso. Sim, sim. E qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro que assim, ninguém pode se autocurar, né? E mesmo assim, buscando a ciência, buscando todas as ferramentas que a psicologia, ou a análise, ou a logo, ou qualquer abordagem, né, de intervenção psicoterapêutica, nós não podemos trazer cura para a nossa própria mente, porque nós somos muito limitados em olhar para nós mesmos. Nós, muitas vezes, temos dificuldades de olhar e reconhecer quem nós somos. Muitas vezes, a gente não consegue olhar e, de fato, se implicar no erro, no meu eu. O que eu tenho, o que eu sou, né? Assim, quem eu sou? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de ruim? Nós temos essa dificuldade. Eu fui fazer um treinamento numa empresa e lá eu coloquei para as pessoas assim, diga uma qualidade e um defeito. Né? Então, assim, as pessoas se enchem de qualidade, mas poucas são as que veem de defeitos em si mesmas. Ou o contrário, muitas veem muitos defeitos e não veem nenhuma qualidade. Então, ou até escolhe um defeito que não seja tão perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Escolhe uma virtude de estimação e um defeito de estimação, exatamente. Né? Então, assim, é um olhar de si mesmo por lentes embaçadas, né? E eu pego, assim, o que a palavra de Deus diz assim, ninguém deve ser pastor de si mesmo. Né? Cada um deve prestar conta, né? Cada um deve prestar conta com alguém. Então, eu acredito, por exemplo, eu sou psicoterapeuta, mas eu tenho um dos tripés hoje da psicanálise é o quê? É você ter uma formação continuada, é você
ter um supervisor e é você fazer análise, autoanálise. Então, assim, você escuta tanto também, para que você não adoeça, você precisa despejar isso em algum lugar. Então, você faz terapia? Faço, sim. Eu tenho a minha terapeuta, inclusive a doutora Val, recomendo, ela é uma benção. Né? Então, assim, faço terapia, né? A gente precisa ter esse lugar, mas é um engano, né? Ninguém vai fazer a psicologia, ninguém vai fazer um curso, né, para tentar aplicar em si mesmo, né? Eu acho que não funciona porque as lentes estão embaçadas, né? E se você vai buscar um curso, por exemplo, por que o profissional da saúde não pode atender os próprios filhos, né, da família, não pode atender o marido? Por causa da interação. Por conta da questão emocional envolvida. Porque a questão emocional vai falar mais alto do que a formação profissional. Até então, um policial, se a ocorrência for com a família, acho que não pode. Na realidade, no Corpo de Bombeiros pode ocorrer, inclusive nós temos históricos no Corpo de Bombeiros, eu mesmo atendi a ocorrência não de familiar, mas de ente queridos e também que trabalhavam no mesmo quartel. E é devastador. Entende? Então, assim, a guarnição então ninguém toda, tem estrutura não, emocional para ser profissional. Imagina, eu estou trabalhando hoje, aí amanhã eu estou lá com um cara que eu estou trabalhando hoje, atendendo ele numa situação de morte. Por mais que ele lida com isso todo dia, mas lidar... Há um sofrimento. Sim. Há um sofrimento. E o sofrimento mexe onde? Na conexão de alma. A alma é pensamento. Então, aí, da ordem psíquica já mexeu nos pensamentos. Se mexeu no pensamento, já mexeu na questão almática, na profissional. E aí, todo o conhecimento que você tem, então, assim, você vai vacilar de alguma forma, né? Entendi. Ou branco, ou alguma coisa vai passar batido, ou você não vai fazer a leitura. Você não vai ser o profissional na totalidade do conhecimento, da habilidade que você tem. Né? Então, eu acredito que, e se isso é com alguém próximo, imagine com você mesmo. Com um parente onde há tanto sentimento envolvido, um filho, um cônjuge, um pai, que tem um princípio de autoridade. Mexeu nas emoções e incapacitou, né? Eu nunca esqueci, eu fui uma vez ver um culto do pastor Luciano Subirá, e ele disse que estava com muita dor na coluna, muitas dores na coluna. E ele subiu aquele dia, assim, por obediência mesmo, para pregar e ministrar para algumas pessoas. E, de repente, ele disse que veio uma voz e Deus disse assim, ore agora pela coluna das pessoas. Aí ele disse que olhou assim, Deus, mas como é que eu vou orar pela coluna dela se a minha coluna está quebrada? Eu estou com muita dor. E assim, e aí ele disse assim, mas quem disse que o dom que eu te dei é para você? Né? Então, assim, o dom é para fluir através de você, o dom não era para você. Mas ele disse que à medida que ele liberou, ele foi curado. Então, as dores dele foi... Então, assim, Noé, à medida enquanto que orava ele pelos deu... seus irmãos, que ele foi curado, né? E aí o Luciano Subirá falou sobre isso, né? Falou que à medida que ele foi liberando cura na coluna das pessoas, ele foi sendo curado. Então, assim, à medida que você é canal, você também recebe. Mas o dom ele diz, o dom deu, todo dom que nós temos não é para nós, é para fluir através de nós, que nós seremos beneficiados porque esse dom vai passar, né? Então, isso me marcou muito e logo quando eu comecei a estudar, eu busquei que eu terminei, inclusive eu fiz essa psicanálise com ela, com essa hoje, que é a minha terapeuta, e ali, assim, eu entendo como essa relação da análise, da terapia e da supervisão é necessária, né? Porque ninguém é tão bom que não precisa de ajuda de ninguém e não tão forte que possa aguentar tudo e não liberar isso sobre alguém. Então, eu acredito que se você tem, sim, algumas perguntas da sua vida, do seu desígnio, da sua identidade, questões emocionais não resolvidas, procure um terapeuta, uma psicoterapeuta, uma psicóloga e vá se resolver. Não vá fazer psicologia, porque a psicologia não vai te ajudar, né? Vai te ajudar a tratar outros, mas para tratar outros você precisa também estar bem tratada, resolvida. Precisa de um terapeuta. E às vezes a gente nem acha que precisa de um terapeuta. A Alexandra, eu tive o prazer de conhecê-la, não né? É, Edgar? Alexandra, a felicidade de conhecê-la. Conheceu antes de mim. Conheceu. Antes de você. Rômulo que convidou, mas na verdade eu conheci antes, né? Que coisa boa. E eu lembro que quando nós nos conhecemos, né, eu passava por uma situação com a minha filha, né? Débora hoje está bem, está em São Paulo estudando, um beijão para ela. Beijinho para Débora, saudade. Mas eu lembro que naquela época a gente foi fazer terapia
E teve uma recomendação, eu nem lembro se foi você que recomendou, eu não me lembro. Sei que não era para apenas a Débora fazer terapia, que eu deveria fazer também. Foi euzinha mesmo. Eu pensava assim, mas por que, rapaz? Sou nem doido, né? Não, nem pensava disso, não sou doido, mas eu pensava, puxa, ela que está precisando e tal. Mas a gente às vezes não sabe, e assim, desde aquela época eu nunca parei. Hoje eu continuo fazendo terapia, né? Coisa Faço boa. com o Yuri, é assim. Eu fico impressionado como a gente aprende, que algumas coisas que a gente sentia não tem a ver com aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, o que eu estou sentindo aqui, às vezes, nem tem a ver com o que está acontecendo, tem a ver com reações, Exato. coisas, já me lembro de outras coisas, e a gente vai descobrindo, né, nesses anos de terapia, eu comecei a me lembrar de coisas que eu nunca tinha, eu nem me lembrava. Exatamente. Por quê? Porque a fala, essa livre associação, vai fazer você falar e associar livremente. Então, aí é tipo assim, aquela coisinha, aquele sentimento reprimido, doloroso, traumático que ficou lá no subconsciente guardado, caixinha preta fechada, mas de repente, quando se começa a falar, alguma coisa vem com essa fala, né? E aí você consegue ressignificar, você consegue, né? E a gente trazendo, né, assim, para logo, a gente consegue, para além de se ressignificar, a gente consegue trazer cura mesmo. Então, às vezes, não é nem só para quem, eu estou precisando, eu estou mal, eu vou. Mas, às vezes, a gente nem acha que está mal. Exatamente. Né? Falando por mim, a gente nem acha que está mal. Mas depois a gente começa a fazer a terapia e a entender como aquilo faz bem e se abrir. E depois entender como que a gente é desproporcional. Né? Uma coisa que o Yuri às vezes falava comigo sempre é que, às vezes, quando há uma ferida, a reação é desproporcional ao que acontece naquele momento. Aconteceu aquilo, tudo bem você não ficar contente com aquela situação, mas você tem que ter uma reação dessa forma só por conta disso aqui. Exato. Cadê a proporcionalidade? Né? Tá entendendo? Só porque apertou o tubo de creme dental, tá fazendo isso, né? Passei aqui hoje, cumprimentei a Alexandra e esqueci de falar com o Rômulo. Não deu, a gente entrou direto para a sala, um exemplo. E o Rômulo na cabeça Já joguei no meu coração, né? Que cara sem noção. Esse cara não falou comigo, a gente não tem contra mim, né? A gente trabalha junto e não sei o quê. E aí o Rômulo começa a se atrapalhar aqui no que ele tem que fazer, no que ele tem que falar. Né? E assim, só um exemplo prático, que às vezes a gente é assim. É verdade. Desproporcionalmente, começa a carregar uma mágoa ali, começa a pensar que eu fiz isso intencionalmente, que não sei o quê. Então, e às vezes a gente está fazendo isso dentro de casa, às vezes a gente está ressentido porque alguém não respondeu uma mensagem, aí está ressentido porque não deu certo contigo um emprego, e fica nesse negócio né, Rômulo? É verdade. Se machucando. A batalha toda aqui, né? A batalha toda. Toda na mente, né? Quando a gente, Edgar, você fala aí que, no caso, eu me lembro, eu acho que foi eu mesmo que falei, olha... Eu acho que foi mesmo. A Débora, e você precisa, né, desse apoio, e ali eu não tinha nem iniciado ainda, né? Assim, eu já tinha a experiência da psicopedagogia, né? E eu tinha uma par nesse trabalho, que era uma psicóloga educacional muito boa também, que era a Suiane. Então, a gente identificou ali, né? Eu e Suiane cuidávamos muito da Débora, sua filha. Então, a gente identificou essa necessidade de conectar, de reconectar, de você se perceber onde que estava a sua falha como pai, de repente voltar e se conectar com a sua filha, e a sua filha perceber que ela chegou aqui, ela não caiu de paraquedas na sua vida, quem ela era, que ela era amada. E, assim, terapia... o estímulo, quando chega o fim do ano, todo fim do ano eu dou um presente, eu dou uma palavra, um mimo para minhas pacientes, e todo mundo assim, nesse novo ano, tudo vai ser novo, né? Então, assim, aí eu coloquei para o novo ano, novos pensamentos, novos comportamentos, novas decisões, novas escolhas, e escolha fazer terapia. Então, assim, que tudo seja novo, se você fizer tudo o que precisa ser feito. Então, terapia para mim, o que eu enxergo hoje, né, é que terapia é um investimento. Terapia não é gasto, terapia é um investimento, porque você vai ter uma mente melhor, você vai ser mais resolvido, você vai ser mais
vai tomar mais o controle da sua vida, vai ser mais controlado emocionalmente. Você espiritualmente vai crescer também, porque você vai ter uma mente que vai ser acessível a todos os ensinamentos, a todo o propósito. E você vai ter uma saúde física, mental, espiritual, em todos os âmbitos. Então, assim, você fazendo terapia, você vai ser uma melhor pessoa, você vai ser um melhor marido, você vai ser uma melhor esposa, você vai ser um melhor filho, porque você vai estar resolvido com muitas coisas, né? Você vai ser uma pessoa que vai ter uma disponibilidade de se relacionar com o outro de forma menos egoísta, você vai ser mais altruísta, você vai ser mais feliz. Tem uma parte que, inclusive, isso eu aprendi dentro dos cursos do Veredas, que é olhar para o outro com compaixão, até nesse comportamento, né? De a gente entender a reação alheia, que às vezes a gente também não entende a reação alheia. E ter cuidado e zelo pelo coração alheio, que às vezes aquilo que você fala, para você não tem relevância nenhuma. Mas qual o tamanho daquilo e a dimensão para quem está recebendo? Para quem escuta, né? A pessoa que está escutando aquilo, como ela está recepcionando, né? Porque uma gota de água para mim pode ser um balde cheio para o outro. Ou então pode ser o suficiente para extravasar o que já está cheio. É onde vem o princípio da proporcionalidade, né? Para ti é uma gota, mas para o outro, qual é a quantidade? Para o outro. E assim, hoje, Alexandre, em todos esses atendimentos, né, ao longo de tantos anos, né? O que é que você pode enxergar que tem sido recorrente como, assim, sem criar estigmas, sem criar, talvez, pregar isso em alguém. Mas, hoje em dia, o que é que tem sido recorrente em relação à geração de traumas e, talvez, a perda da identidade dos seres humanos que você já cuidou? Assim, em grande quantidade, né? Porque eu sei que são multifatoriais, mas aquilo que chama a atenção. Putz, isso aqui me chama a atenção, isso é tão recorrente. Vai e chega aqui. Boa. Vai e chega aqui, entendeu? Dos afetos, como os pais, toda pessoa que a gente trata a nível clínico ou a nível pastoral, o que chama atenção são os afetos que mexeram na infância de forma negativamente. Os ambientes, assim, por isso que a gente tem que cuidar em sarar famílias, em sarar relacionamentos, em funcionalizar, porque assim, a maioria dos traumas, das dores, das frustrações, das identidades roubadas, né, são pessoas que hoje estão perdidas profissionalmente, emocionalmente, não sabem escolher, não sabem para que direção vai, não sabem que profissão vai fazer, com que pessoa vai namorar. As pessoas estão muito perdidas porque assim, a identidade foi perdida dentro do lar. Jesus. Né? A identidade foi perdida dentro do lar. Então, o que é recorrente entre a clínica e entre as questões pastorais que a gente vê são os abandonos. Tem pessoas que têm pais vivos, mas são órfãos de pais vivos, são pais indiferentes, são pais que não afetam com amor, com carinho, com cuidado, né? Simplesmente pagam as contas e dão comida, e dão lar e acham que a vida é só isso. E outros não, outros traumatizaram, bateram demais, espancaram, né? Feriram demais e a pessoa cresceu hoje, tem dificuldade de se relacionar com outros homens, porque apanhou demais do pai, o pai foi muito violento. Ou tem mulheres que teve uma orfandade paterna e sai se relacionando hoje com vários homens, né? Tem muitos relacionamentos porque está procurando aquele amor do pai, que é o fraternos no eros, né? Que é que os homens compensam. Mas, assim, hoje a maior queixa das dores, dos traumas, das dificuldades são vividas dentro dos lares, são desafetos. Quando você fala a palavra afeto, todo mundo pensa que afeto é amor, né? Afeto não é amor, afeto é como a pessoa é afetada, positivamente ou negativamente. Então, muitas vezes, né, os afetos foram negativos na infância e essa pessoa cresceu, trabalha, vive, está inserida na igreja, está inserida no trabalho, mas essa pessoa tem traumas de relacionamento, tem dores não saradas, que vêm dos afetos. E pior, que a estrutura psíquica, a forma de pensamento, vem desse convívio, dessa interação, dessa realidade ambiental. Então, essa minha professora, me lembro que, voltando para a professora Andréa Sena, e ela dizia assim, eu lembro que a gente fazia uma turma de análise,
E aí uma das amigas disse assim, mas professora, eu tenho que trabalhar, então eu entreguei meu filho lá na creche, e eles ficam lá, mas de sábado e domingo, eu afeto super bem a mente deles, porque eu tenho noite do pijama, eu vou à praia, eu vou ao shopping, eu vou ao cinema, durmo com eles. Aí ela virou para a aluna e disse assim, mas o psiquismo do seu filho não sabe o que é sábado e domingo. Então, ele é desafetado a semana inteira e para ser afetado apenas no sábado e domingo. Então, o psiquismo não sabe o que é segunda, terça, quarta, quinta. Ele sabe dos afetos que ele mais recebe e que são negativos. Por quê? Porque quando a gente diz que a gente se preocupa com tudo, mas não preocupa com a mente, com o coração, com o afeto que o filho vai ter, eu fiz isso muito. E eu só vim perceber que errei quando eu fui fazer psicopedagogia e psicologia. Assim, eu entreguei minhas filhas na creche, uma com 2 meses e a outra com... Depois de estudar, você viu erros que você cometeu como mãe? Muitos. Mas, assim, a gente vê que, assim, quem afetou minhas filhas, né? Os afetos iniciais das minhas 2 filhas, que tinham uma menos de 2 anos e outra tinha 2 meses. Né? Eu tinha um carro concursado no Eusébio e eu precisei largar para assumir meu cargo. Então, meus pais são de São Paulo, meus pais moravam aqui, a minha sogra não podia ficar com minha filha, então não tinha para quem entregar. Eu entreguei ela na creche com 2 meses. E aí, quando eu fui estudar, o que é que eu vi? Eu digo, meu Deus do céu, destruí o psiquismo da minha filha, a estrutura de pensamento que a minha filha teve. Mas todas as minhas 2 filhas, na adolescência, deram muito trabalho, tiveram sérias questões emocionais não resolvidas. Entende? Então, por quê? Porque quem afetou foi a merendeira, quem afetou foi a tia lá que dava o banho, foi as professoras, foi o porteiro, não foi o pai e a mãe. E aí, quando elas cresceram, assim, um pouco dando trabalho, muito rebeldia, e aí eu dizia assim, mas nunca faltou um beijo, um abraço, nunca faltou aniversário, nunca faltou coisas, mas faltou presença, faltou olhar. Faltou olhar, faltou presença. E é isso hoje que a gente não pode deixar faltar. Mas aí a gente está falando do corretivo, né? A terapia, ela vem corrigindo, curando dores. E o preventivo? Você já faz algum trabalho preventivo com pais ou indica? Não. Infelizmente, hoje, assim, a gente indica hoje os pós, né? Os pré ainda, eu acho que não existe muito, assim, a gente torce hoje, né? Para que criar uma um projeto. Mas faz sentido, eu creio que o pré seria o posicionamento correto dos pais. Mas como é que aprende esses pais? Eu estou falando, a gente não aprendeu. Ela já falou de alguns erros dela, eu também cometi muitos erros. E como é que os nossos filhos podem aprender para não fazer a mesma coisa? Onde eles podem aprender isso, para eles não errarem com os filhos deles? Hoje, a gente, dentro do Seminário Veredas Antigas, a gente tem lá um módulo exatamente sobre abençoando as gerações, né? Que é você passar e você resolver as questões da sua geração, da geração que você está vivendo, e que não vá para as futuras gerações. E a gente tem ali um cerimonial de bênção, que é para os pais abençoarem os filhos, né? E enviarem eles para o futuro. Né? Então, a gente hoje está fazendo pré para que os nossos filhos hoje não passem, né, lá adiante para as próximas gerações. Mas o que a gente precisa mesmo é assim, dessa conscientização. Eu acredito que as escolas hoje, né, assim, o Augusto Cury, lá na escola que eu conheci, Débora, existia um projeto muito lindo lá chamado Escola da Inteligência Emocional, que foi uma escola que o Augusto Cury, um projeto que o Augusto Cury elaborou para trazer uma escola de saúde emocional para as famílias, né? E aí lá ele fazia os livros do aluno, do professor e dos pais, e uma vez por mês a gente se reunia e vinha alguém de São Paulo, lá da escola do Augusto Cury, para trazer, só que ninguém comprou a ideia, porque assim, era um material caro, que onerava no material, que exigia que os pais estivessem uma vez por mês na escola. E nem isso, às vezes o pai quer, né? E aí os pais não queriam. E quando os pais vinham, não faziam as tarefas, sabe? Enfim, aí no outro ano, todo mundo, assim, os pais inteiros chegaram para a dona da escola e diziam assim, tira esse material aí que a gente não quer. Mas era um material riquíssimo, porque antigamente você tinha a parte de religião
na escola e não pode mais. Aí o currículo foi mudando, aí virou formação humana, aí não podia mais. Então, assim, a Escola da Inteligência do Augusto Cury era um projeto caro, mas era um projeto para tratar o emocional dos pais, dos filhos, e da escola, dos professores, da família. E ele fazia essa reunião, então, assim, uma reunião que montava-se uma estrutura e vinha-se o profissional de São Paulo trazendo, quando chegava lá... Mas o que trata confronta, o que trata fere, também dói, né? Aí a nossa reunião tinha o quê? Tinha 20 pais. De 800 mil alunos, tinha 20 pais. Eu cheguei a fazer esses encontros. Tem escolas ainda aqui no estado do Ceará que tem. Tem algumas que tem. Inclusive, eu achei fantástico, porque eram duas coisas que eu sou um defensor. Inteligência emocional para os nossos adolescentes, nossas crianças, e inteligência financeira. São duas coisas que eu acho importantes que também, né? que nós não temos isso dentro da escola, nem na escola básica, nem fundamental, nem ensino médio. E ele trouxe esse projeto, foi fantástico, e ele ainda está existindo. Ele tem em algumas escolas. Porque ele substituiu justamente o que você acabou de falar. A formação humana. A parte de religião e formação humana. Que virou formação humana, né? Mas o Edgar falou de uma coisa muito, muito séria, que é isso mesmo. É o confronto, né? Então, assim... Incomoda, né? Exatamente. Vamos supor, eu tenho pacientes hoje, quando você vai na segunda consulta, você começa a confrontar de alguma forma, assim, você devolve a fala, né? Ele fala, você escuta, e a gente traz uma devolutiva, mais uma devolutiva de reflexão, de confronto. E aí a primeira coisa que a pessoa faz é a resistência, ela vai embora, ela não volta mais. Ela foge, porque dói, né? Ela não volta mais, né? Vai tirar a lasquinha, né? Então, assim, lá na clínica pastoral também, às vezes, só que lá a pessoa se sujeita ao processo. A gente está lá, às vezes, e às vezes ali a gente confronta. Quem quer a cura de fato, às vezes volta, e outros pega o banquinho e sai de mansinho. Pega o beco, e não volta mais, né? Ou paga o preço. Mas assim, todo o processo de cura, todo o processo de restauração, todo o processo de libertação, ele dói, mas ele sara. Né? Ressignifica e cura e restaura. Aí vai ter a cicatriz. Não vai ter esquecimento, porque não é amnésia. Ninguém tem uma amnésia. Mas não vai mais doer. Aquela cicatriz vai ficar ali, mas não vai mais doer. Existem muitas mentiras também plantadas, né? No inconsciente coletivo, várias mentiras foram implantadas, principalmente na identidade masculina e na identidade feminina. Uma delas, confessar um pecado, você vai ser taxado, humilhado, né? Entendeu? Então, é um engano, porque muitos pecados confessados, muito pelo contrário, você se sente muito mais livre, muito mais liberto, muito mais leve. Quando você fala, parece que você está tirando das costas ali toneladas. Toneladas, né? Por que algumas pessoas têm dificuldade de pedir perdão? Eu acho que as pessoas hoje... um erro, né? Eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas com a sua reputação. Pronto, é o engano. As pessoas hoje valorizam tanto a sua imagem, né, talvez a fantasia de si mesma, de perfeição de si mesma, que as pessoas têm dificuldade de assumir que são humanas, imperfeitas, cheias de defeitos, mas hoje, assim, a gente precisa entender que, mas a minha reputação, né, eu vou sair, como é que você vai me ver, né? Então, assim, na verdade, eu acho que isso é orgulho. No fundo, as pessoas são orgulhosas e não estão dispostas a ter em si, e até mesmo se no nosso meio, né, dentro da igreja, nós temos muitas pessoas que não têm o caráter, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. A Bíblia lá em Colossenses diz: tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. Então, ele deixou a sua glória, o seu esplendor, o seu trono, o seu governo, o seu reinado, e se esvaziou e desceu, assumiu a forma humana de um servo, e um servo que lavou os pés de quem deveria servir. Então, se ele foi Deus, sendo Deus, ele não teve usurpação de ser como Deus, ele se esvaziou. Por que nós não podemos nos esvaziar, né? Então, assim, muitas vezes em nós é um espírito de orgulho, de arrogância, de autoimagem. Soberba, né? De reputação, né? Mas Jesus nos ensina o contrário. Amém. É o servir, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação, o colega estava visitando uma pessoa e disse assim: Romulo, lembrei de ti, estava aqui passando, lembrei de ti. E ele dizendo, eu tenho dado muitas palestras gratuitas e isso está abençoando tanto minha vida. E me veio essa palavra, eu disse assim: irmão, o servir parece que é mais poderoso do que o ganhar.
do que o fazer. É o servir. Você está servindo ali e você é tão edificado no servir, recebe tanto no servir. Antes de ontem eu estava e um colega chegou, aí disse assim, olha, aquilo que a gente conversou, que você se disponibilizou a ouvir, eu nunca tinha falado nem para minha esposa. Mas hoje eu estou tão leve. Olha que coisa boa. Mas hoje eu estou tão leve. O tempo. Eu dediquei o tempo a ele. Só em parar e dizer assim, fala aí, irmão, que eu te escuto. Não é fala que eu te escuto, né? Eu estou lendo um livro que é um livro Eles Irão Além de Você, que é do pastor Dênio, da Igreja Dínamos. Ele fala do estilo de liderança de Jesus. O legado, né? Hoje, muitos líderes, né? A gente vê que muitos líderes hoje, qual que é o intuito de ser líder? Por que a pessoa é líder? Porque ele quer ser grande, aparecer, reconhecido, famoso, fazer com que a equipe cresça e o nome dele também. Olha, um cara que tem uma boa equipe, apareça. Tem aquele tipo de líder que quando eu tiro férias, ele gosta que a equipe liga, sinta a falta dele. Ou até aquele outro líder já mais maduro, que ele fala, não, formei a equipe nem precisa de mim mais, mas como que o nome dele está crescendo. Mas na verdade, né, até o pastor Dênio coloca nesse livro de que eu não vejo problema nenhum em falar de honra, desde que as minhas mãos estejam na toalha e não os meus pés na bacia. Que coisa linda, muito show. E Jesus, ele veio para tornar os discípulos maiores que ele. E ele falou obras ainda maiores do que as minhas. Então, assim, é impressionante a gente parar isso e trazer para a nossa realidade. No que a gente pode tornar um funcionário nosso maior do que nós? Qual que é? A gente pega os meninos que trabalham conosco e pensa, puxa vida, como é que a gente pode ajudar para essa pessoa crescer em tudo, na vida profissional, pessoal, como ser humano, né? Esses dias tive um aconselhamento com um dos funcionários nossos que estava com uma situação na família e esse livro veio muito sobre mim. Eu falo, puxa, exatamente, isso aqui é o livro. O ministério de Jesus é esse, né? O ministério é esse. É o ministério de Jesus na terra. Eu me lembro aí você falando suas palavras. Sou casada com o Salles, né? E lindão, beijo. O lindão. E a gente tem muitos anos aí que caminha, vamos fazer 34 anos de casados, né? E nós somos casados, aliançados e enveredados para sempre, né? Mas nessa nossa caminhada, ele foi transferido uma época para Minas e lá nós fomos. E quando chegou lá, nós fomos para o ministério IBREM, a resplandecente estrela da manhã. E quando chegou lá, para você ser líder de algum ministério, você tinha que fazer a escola de líderes. E a gente foi, durante 5 anos, eles oraram por um curso de casais, e nós chegamos lá com Casados para Sempre, e fomos fazer os líderes, e eu era ministra de louvor na época, então também fui para o Ministério de Louvor. E quando chegou lá, assim, as meninas, tinham umas meninas do Beck que tinha 8 anos, ninguém nunca tinha subido para cantar lá no altar. E quem é essa aí que vem lá da Bahia e já chegou aqui, já está lá em cima cantando, né? E tudo é Bahia, né? São Paulo para cá, tudo é Bahia. Né? Vem lá da Bahia, né? Bahia gigante. E aí o pastor chamou a gente para conversar. Eu era ministra de louvor aqui da igreja, quando nós fomos transferidos, né? Sempre nós cuidamos dos casais de cura, libertação, veredas, e o louvor a gente cuidava também. E aí, quando chegou lá, e o pastor, não, porque aqui todo mundo faz a escola de líderes, não sei o quê. Aí eu disse, pastor, olha, se o senhor está querendo me dizer que eu tenho que ir fazer a escola de líder, quero dizer para o senhor que eu saio do louvor. Eu saio do louvor, o senhor pode colocar outra pessoa para subir. Porque eu acho que na sua igreja o senhor tem líder demais e o senhor tem servos de menos. A sua escola deveria ser escola de servos. O senhor deveria ensinar as pessoas a servirem e não as pessoas a serem líderes. E aí ele disse assim, você vai ficar lá no louvor e você não vai fazer a escola de líder. Mas, assim, e ele mudou depois o nome da escola, porque, assim, a gente não tem que formar líderes, a gente tem que ser servos, né? E os verdadeiros líderes, eles geram automaticamente líderes melhores e maiores do que ele. Eu e Salles, em 28 anos de ministério, vamos fazer 29 anos, nós temos muitos líderes maiores e melhores do que nós. Muitos.
líderes hoje que são pastores, pastores em outro país, pastores de outros ministérios, pastores de família, pastores de igreja. Eles irão né? além de você. E eles foram além de nós. Então, nós, assim, é que nem o pastor Cote, você cata a minha lenha, né? Você pega o meu material, taca o seu fogo e levanta a fogueira. Então, a gente dá a nossa unção, ele taca o fogo dele e vai. Faz a tua fogueira aí. E é isso. É bem isso. Tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante, né? Que eu vejo que muitos pais de adolescente estranham muito a fase da adolescência. Eu estava na academia e aí um pai chegou e disse assim, né? Eu não sei por que essas pessoas me procuram agora. Acho que eu já passei, né? Já passou, já está podendo ensinar, né? Aí ele disse assim, rapaz, Rômulo, como é que pode? Ontem a menina dorme me amando, no outro dia ela dorme... Ela acorda me odiando. Não me ama mais. O que aconteceu? Aí eu disse, irmão, eu vou te mandar um livro aí. Aí eu mandei para ele, As 5 Linguagens de Amor do Adolescente, né? Tem agora? Tem as 5 linguagens do amor, da criança, do perdão. Mas são as mesmas 5 linguagens, são as mesmas, mas... sim. As 5 linguagens do perdão, das crianças, né? E aí eu mandei para ele, né? Aí eu disse, irmão, o amor continua aí. Ela não deixou de te amar. É porque o comportamento ela vai diferente. só dar uma voltinha ali pelas emoções, pelas influências. Já volta. Mas ela volta. Ela volta. É tenso. E assim, ela o volta. pai tem que entender muito bem que se ele se disposicionar naquela época, naquele momento, por causa de alguma coisa que ele carrega, de porque às vezes rejeição, ele tem uma necessidade de validação que ele pode, né? O pai ele pode ter uma ferida. ali naquele momento, perder a filha Perdeu o coração. e perder o coração dela. Que é o grande problema que eu vejo hoje em dia, né? Naquele momento que você está olhando para aquele ser humano que olha para você como o herói, o ídolo, é tudo na minha vida e etc. E no outro dia não é mais. No outro dia é o amigo, é o colega, é o cantor, é o provedor, é o não sei o quê, é o pererê, entendeu? Então, assim, se o pai não souber lidar com isso e continuar posicionado como pai, como protetor, é aí onde nós podemos ver o declínio e a ruína de muitas famílias. E aí os gaps emocionais, aí as falhas, as rupturas, sim, né? E aí onde a gente vê uma cooptação, muitas vezes, do crime. Onde o crime vai e coopta aquele adolescente e dando para ele uma família que agora ele não tem mais. Então, o cara diz assim, nós somos família. Vem pra cá, é família, irmão, que é família. Irmão, tu tá entendendo? Então, exatamente. esse cuidado, esse zelo, papais e mamães, é muito importante para a gente não perder o coração dos nossos filhos. Essa é a maior preocupação, né? Nós podemos perder tempo, nós podemos perder dinheiro, mas nós não podemos perder os nossos relacionamentos e muito menos perder os nossos filhos, né? Porque se você perder, alguém vai encontrar. Se você perder o coração, alguém vai achar, né? E normalmente, quando as pessoas que lidam com adicção, com compulsões, né, são pessoas que vêm de gaps, de falhas emocionais, né? Essa semana mesmo, no meu consultório, eu atendi uma pessoa que passou 20 anos na droga e foi resgatado por Jesus, conheceu o Evangelho, está limpo, tem 8 anos que está limpo, mas ele disse assim, eu fui encontrar nas drogas o que eu não achei no meu pai. Eu fui buscar nas drogas o amigo, o amparo, a amizade, a companhia, a voz de direção, né, que eu não tive dentro de casa. Então, a maior parte dos vícios, a maior parte das adicções, compulsões, vem também de carências emocionais, né? E JB tem um livro que fala, né, de meninos a homens. Sim, fantástico. E ele vem falando exatamente isso, né, que 70% ou 80% dos homens encarcerados no Brasil são homens sem pais. Paternidade. Né, sem paternidade. Um dos melhores então, livros que eu já li, muito bom esse livro. Muito e bom, existe um livro hoje, né, Paternidade Bem Definida. Então, e muitas vezes as pessoas vão para a igreja e mesmo assim continuam com as falhas, os gaps, porque normalmente se você teve um pai, uma referência de pai terreno ruim, você não vai conseguir ter uma referência de Deus Abba como pai. Então, você precisa também ser curado na sua paternidade para receber a paternidade
do Pai, do Abba, sobre a sua vida, né? Primeiro eu tenho que ser filho. Mas assim, você precisa ser filho dele quando você aceita os erros do seu pai, Sim. aceita que os seus pais erraram, né? Faz o caminho aí da cura, da ressignificar. Senão talvez você vai entender que ser filho não é tão bom. E não é bom ser filho, nem filho de Deus é bom. Porque se meu pai errou, Deus também vai errar. Verdade. Né? Então, aí você precisa se ressignificar a sua dor como filho, perdoar e aceitar o amor de Deus como pai. Deus Pai, que é Abba, né? Agora, você falou de uma coisa aí, você falando desses pais. Eu tive muitos problemas com minhas 2 filhas, que hoje são casadas, graças a Deus, estão bem casadas, estão enveredadas aí nos caminhos do Senhor, no veredas. Mas eu tive momentos que eu olhei para elas 2 e eu disse assim: vocês não saíram de dentro de mim. Eu não criei vocês assim. Vocês são 2 estranhas para mim, porque o que elas diziam, o que aconteciam, era coisas assim que machucava, que era muito doloroso, era assim. E a gente via que os amigos eram tudo, que Sim. uma voz do amigo, uma voz, uma influência externa tinha muito mais valor do que a nossa, pai, né? Do que a nossa companhia, a nossa convivência. E ali, por várias vezes, aí eu dizia assim: eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro ainda sobre esse tema, porque o negócio difícil. O negócio difícil porque, assim, você abraça, você provê, você ensina. Não faltou uma mesa juntos, não faltou orar juntos, não faltou uma refeição juntos, não faltou viagens, não faltou passeios. Deus, o que faltou? Deus, o que faltou? E que coisa difícil. E até que eu fui estudar e entender que tinha faltado presença, e que tinha faltado afetos, que tinha faltado tempo, né? Mas que bom que o Senhor me fez remir esse tempo, fez eu me redimir, pedir perdão e curar o coração das minhas filhas. E hoje, né, ter o coração delas de volta na minha mão, no meu coração. Mas nessa época eu me lembro que eu só fazia uma oração. Eu dizia assim: Senhor, hoje eu quero odiar. Hoje eu tenho vontade até de matar por alguns comportamentos e algumas falas. Mas me faz amar incondicionalmente. E isso foi o que eu pedi por muito tempo. Eu quero amar incondicionalmente. E foi a única coisa que eu me lembro de conseguir fazer. Amar quando me odiavam, amar quando me desobedeciam, me desrespeitavam, me maltratavam. E foi dessa forma, eu respondi com amor. Eu tenho um outro assunto aqui, que inclusive eu participei de um treinamento há pouco tempo com a Bebel sobre famílias, lá no justamente Ministério do COTE, o EIFOL. E o pastor Eurípides estava lá pregando, e ele tem um livro, Onde Foi Que Eu Errei, né? Onde Foi Que Eu Errei. E aí, muito bom. E aí, vou já indicar. Pois é, Onde Foi Que Eu Errei? Eu tenho em casa, depois eu te mostro. E aí, quando ele parou, a Bebel foi lá, né? Aí eu disse: como foi que você foi falar com ela? Eu disse: eu fui perguntar se existe a possibilidade de alguém passar por essa vida sem ser traumatizado. Não, sem ser traumatizado e sem traumatizar. Porque ela contou um evento que aconteceu com a nossa filha mais nova, quando ela tinha meses de vida, uma doença. Então foi algo fisiológico que fez com que nós levássemos a nossa filha ainda recém-nascida de volta para o hospital. E ela tinha que ficar no hospital dentro de um berço cheio de luzes, onde a mãe não podia colocar no colo. Então, houve uma ruptura, né? Aquilo ali, houve uma ruptura. A ligação mãe-bebê ali, houve, né? Existem estudos que dizem que o filho, a filha, né? Ele pode ter o sentimento de abandono e carência por essa ruptura desse momento. E ali, naquele momento, assim, ele falou, trouxe estudos dizendo que existem vários estudos que dizem que aquele bebê até 2 anos de idade, ele tem uma relação tão forte com a mãe que ele se sente parte dela. Como se fosse ainda. Se sente parte dela. E aí, isso a gente foi vendo, evoluindo e aprendendo. E um dia ela disse, né? A Bebel disse: mas meu amor, eu te amo. E ela disse: mas eu preciso de mais amor. Ou seja, uma expressão verbal daquilo que ela carrega dentro dela. Então, assim, exatamente. São 2 filhos que vieram do mesmo ventre, com a mesma criação, com a mesma presença, mas um problema de saúde. Vocês trouxe uma ruptura simbiótica, né? Então, assim, o que a gente pode falar, né, para os pais e para os seres humanos acerca disso, né? Assim, tem jeito.
Tem jeito? Tem muito jeito, né? Tem jeito emocional, tem jeito espiritual, né? Então, assim, tem formas. O que você não pode é se acomodar e aceitar a situação, né? Aceitar a situação hoje, se você tem um péssimo relacionamento com seus filhos, né? Se você tem péssimo relacionamento com sua esposa, você não pode aceitar isso, você tem que se implicar. Nós precisamos de tratamento, então procure aí um terapeuta, né? Um terapeuta de casal, ou um terapeuta familiar, ou um terapeuta que vá usar uma abordagem aí com o adolescente ou com os pais. Eu não atendo, eu atendo casais, mas de vez em quando eu até chamo os filhos dos casais Entendi. que eu atendo lá e tento fazer ali uma leitura através de desenhos, mas eu só chamo esses filhos para fazer uma avaliação de como ver os pais pelo olhar, pelo prisma das crianças ou dos adolescentes. Mas eu não trabalho com adolescentes nem com crianças, então eu envio para uma psicóloga ou para outra psicoterapeuta que possa fazer esse acompanhamento. Mas tem jeito sim, né? O perdão, eu tenho vontade também de fazer assim um momento sobre a psicologia do perdão, né? Como o perdão ele é curador, como o perdão é restaurador, como o perdão é libertador, né? Então, assim, nós precisamos saber que somos vulneráveis, humanos, imperfeitos, cheios de defeitos, vamos falhar, continuamos falhando, mas de parar e se implicar e dizer, eu falhei aqui, então eu quero fazer uma reparação. Né? Então, a reparação, a retratação, o pedido de perdão, a correção, é o que nos impulsiona a continuar curados, restaurados. Então, assim, todo relacionamento, se você buscar o perdão, se você buscar a fala, se você buscar externar aquilo que está dentro do interior, tem como, né? Tiago 5,16, a expressão diz, quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Então, se você está com a dor no seu relacionamento, se você está com a dor no relacionamento com seus filhos, ou você está com a dor consigo mesmo, você precisa falar isso para alguém. Isso reforça o que o Edi falou aqui, né? Que muitas vezes, quando ele ia atender uma pessoa que estava tentando né, suicídio, que essa pessoa parava e ele conseguia interagir com ela verbalmente, muitas vezes ela só queria ser ouvida. Eles nem tratavam do evento em si que acabou de acontecer. Ela falava de vida, falava de relacionamentos, falava de várias outras coisas. E ele começou a perceber isso. Disse, Rômulo, muitas vezes elas só querem ser ouvidas. Eu penso que o que vai fazer a gente ferir menos, né, e até curar nossas feridas é aquele negócio de eu não buscar em outra pessoa um complemento, né? Tem muito disso, puxa, quando eu encontrar alguém, eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver filhos, e eu vejo que até para ter filhos, por tanta coisa que a Alexandra falou aqui, tanto conteúdo, muito bom, obrigado por ter vindo aqui. Porque a gente aprende e a gente vê que para ter um relacionamento a gente tem que ser inteiro primeiro. Eu tenho que curar minhas mazelas primeiro. Eu tenho Você precisa ser melhor versão de si mesmo para ser a melhor versão para alguém. Exatamente. Então eu preciso me melhorar. Então se a gente ficar esperando num relacionamento e para ter filhos, acho que a melhor maneira é terapia, autocuidado, autoconhecimento, se conhecer, buscar profissionais, né, para a gente se entender. A gente precisa se entender. Com certeza. Muito bom, muito bom. Muito bom. O episódio aí fenomenal. Foi. O Rômulo estava, só para a gente finalizar, o Rômulo falou aí dessa questão do que o rapaz disse que a pessoa só queria ser ouvida, né? Sim. Eu atendi uma paciente que ela tentou 5 vezes se matar. A ideação suicida, e um dia depois dela tentar se matar pela 5ª vez, uma pessoa deu meu telefone, o marido, né, a levou. E quando chegou lá, ela só falou assim a pergunta, por que Deus não deixou eu morrer? Eu digo, exatamente, porque Deus não quer que você morra. Porque se Ele quisesse, na primeira você já tinha morrido, porque tem uns que tentam e conseguem, né? Mas eu acho que existe... por que você quer tanto morrer? Tem uma dor aí. Me fale da sua dor. E aí ela veio dizer que a mãe tinha falecido e ela não conseguiu externar, não conseguiu despedir, estava em outro estado. E eu perdi a única pessoa que me amava, que me ouvia, que era minha amiga. Então, não tem mais sentido eu viver se eu não tenho com quem falar. Então, ela colocou e hoje ela está um tempo comigo e está bem. Está bem. Está bem. Coisa boa. Ela ficou ali na fase do luto eu acho tão bacana. E foi você que uma época me falou sobre ela.
eu lembro, Rômulo, dá uma olhada sobre as 5 fases do luto. E sempre quando eu vejo qualquer mudança na vida, né, porque ela veio a partir da curva da mudança, né? E aí eu digo, rapaz, tem que sair rápido dessa fase aqui que é a depressão, né? A Tem rejeição. que bater aqui e pular. Como é? Negação. Negação. Aí depois da negação vem a barganha. Barganha, verdade. Aí depois da barganha vem a depressão. Depois da depressão vem a aceitação. E tem uma fase que eu não acho que a lembrando. aceitação acho que é a última. A última fase, né? A última é a aceitação. E às vezes quando a gente aprende, né, a gente já pula logo, né? Deixa eu parar de negar logo. Não é obrigado Deixa eu a passar. aceitar. Então, é sair da negação, que é a primeira, e ir para a aceitação, que é a última. Eu não precisa passar por todas, né? Quando a maturidade vai fazendo a gente entender, né? E a gente vive as fases do luto quando a gente recebe um feedback que a gente discorda, por exemplo. Toda mudança radical dói. Pode ser um divórcio, pode ser uma mudança de cidade, pode ser alguém te falar num feedback que, olha, você... Quando você chega no trabalho aqui, cara, você nunca presta atenção. Você tá no celular, você não sei o quê. E a primeira coisa é, quem é esse cara para falar? Não, que não sei o quê. Uma demissão É desse tem jeito. uma curva da mudança, né? Uma demissão tem Mas uma por que curva da mudança, né? A palavra muda vem de mudança, né? E você tira a muda de uma planta, de um vaso, e passa para outro, primeiro ela morre. Depois ela nasce, renasce e floresce mais, né? É mais frondosa, mais... O processo de mudar quebra. Né? Mata, às vezes, mas transforma. É verdade. É verdade. Precisa só ser plantada no solo fértil, né? E regada. Eu vou Muito pegar bom. Peraí, deixa eu ler as 5 fases da mudança Lê aí. aqui, né? Já que a gente... ela faz Acabou. isso. As fases da mudança de Clubhouse, fases que é do luto. uma cientista. São as 5 fases do luto. Que aí as fases do luto foram inspiradas nessa cientista, né? Quando ela fez Isso. essas fases da mudança. Fala aí as 5 fases. Vamos lá, 5 fases do luto aqui. Então é negação, raiva, barganha. Porque tem a raiva antes da barganha. A raiva. Porque quando a gente ouve, quando a gente fica sabendo, não. A primeira coisa é não é, eu não sou Não assim. aceito. Eu não aceito. Depois a raiva, indignação, né? Aí depois a barganha. Não, mas se for assim, então É uma troca, Mas né? espera aí. Aí a depressão e depois a aceitação. Né? Então, quando a gente passa por isso, dá pra gente tentar cortar, né? Pelo menos já aceitar Sai logo. da negação e vai logo para aceitação, Vai que é logo pra melhor, né? Como diz um amigo meu, né? Mas mais vale uma volta bem voltada do que um atalho mal atalhado, entendeu? Uma volta bem voltada, entendeu? Boa. Mas, pessoal, queria agradecer a vocês que permaneceram conosco. A gente vai pedir agora para Alexandre fazer o encerramento. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Hoje a gente fez até um merchan aqui para nossa amiga Cândida, né, do Impulsione. Olha aí, foi uma homenagem para você e para o seu evento já do ano que vem, viu? Então nós queríamos agradecer aqui pela disponibilidade, Alexandre, por você ter vindo aqui compartilhar. Verdade. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito edificador para famílias, pessoas, adolescentes também que precisam escutar, pais. Mas muito obrigado e esperar o Edgar falar. Não, deixa os seus contatos, deixa o seu arroba aí, como é que a pessoa... tem agenda, né? Se a pessoa quer falar contigo, onde é que o pessoal te acha? Se alguém que assistir quiser ter contato contigo, tem um Instagram? Não tenho. Tenho só o telefone pessoal mesmo, mas eu não tenho mais nem agenda. Consultório? Não tem nem consultório? Não, tenho consultório, mas tem um número do meu consultório, mas eu não estou agendando porque eu não estou dando conta da demanda. Mas a gente vai colocar um número. Mas ele vai colocar um número de contato. Caso alguém queira, assim, a gente está brincando. Tem uns horáriozinhos de manhã especiais. E a gente coloca também o Instagram do Veredas para o pessoal conhecer o projeto da etc. Da UDF. Tá. Então, beleza, agradeço aí a tua vinda, Alexandre. Você quer deixar uma mensagem final aí para quem nos assistiu, né? Para quem pode já ter passado por esses traumas, ou estar passando, ou algum filho está passando. O que você deixaria de mensagem final para quem está nos vendo? Eu queria deixar a mensagem de dizer assim, né? Que tudo na vida, para tudo na vida tem jeito. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, que pode todas as coisas, que na sua impossibilidade Ele é a possibilidade, na sua dor Ele é a cura, no seu problema Ele é a solução, na sua
doença, Ele é a cura. Então, assim, volte para Deus, né? Busque a ajuda de profissionais. Hoje nós temos assim profissionais na área da saúde, na área da alimentação, nós temos na área de nutrição, nós temos na área de terapia, de psicoterapia, de aconselhamento, de casais. Então, assim, se a tua área é uma área de luta familiar, de filhos, relação filho, com você mesmo, com o seu corpo, com a sua profissão, nós temos como ajudar você, nós temos como ajudar você como igreja, nós temos como ajudar você como ministério. Ministério Veredas Antigas, aqui falando uma palhinha, já que ele falou, é um ministério de restauração de identidade e destino de pessoas, né? De ressignificar caminhos, de colocar os seus pés na estrada de um caminho. Jeremias 6 diz assim: olhai, pois, e vede um caminho, uma vereda, entrai nele e a sua alma terá paz. Amém. Então, que você procure um caminho, uma vereda que leve você para a cura, para a restauração, para Deus, e você vai ter paz, vai ter restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, muito bom episódio aí, emocionante, Fantástico, profundo, né? Só agradecimentos, você que acompanhou até aqui. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, você viu que faz sentido, encaminha para alguém, pega aí, encaminha o link para alguém, compartilha, deixa um comentário aí, falando do que você achou desse episódio. Obrigado, curta e nos siga, né, Romulo? Fica com Deus e até a próxima.